Vamos aí. Pessoal, né, do 8º ano, do Paulo Ferraz e do Antônio Jesuíno da Silva, 8º ano A, B e o pessoal do Paulo Ferraz, né? Vamos começar mais uma aula. E a aula de hoje é muito interessante, viu? Que é falando da independência do nosso país, né? Como o Brasil ele se torna independente. E também nós vamos falar como foi o primeiro reinado, tá bom? Então, vocês vão abrir o livro na página 102 e 103 para a gente começar a nossa aula, tá bom? Então, abram aí para a gente começar. Primeiro, vocês estão vendo aí, né, como capa de abertura, uma tela pintada com algumas pessoas importantes daquela época, né? Essa tela aí é de Debrecht, né, um pintor que foi contratado pelo rei de Portugal. E aí ele fazia essas telas, de acordo com o que era, não era o que ele via, mas o que era retratado para ele. E aí esse povo que vocês estão vendo aí bem vestido, é o povo da alta sociedade, né, daquela época. E vocês também estão vendo aí no trono o rei, né, o Dom Pedro I, que na época era rei aqui do Brasil, né. Então, aí essa tela aí é de 1822, ok? Então, vamos ver o que fala aí a respeito desse processo de independência do Brasil. O que levou o Brasil a se tornar um país independente? Porque todos vocês sabem, já foi explicado nas aulas de história, que nós éramos uma colônia de Portugal. Não é? Como se nós fosse uma parte em que Portugal mandava. Não uma parte de Portugal, mas uma parte que pertencia a Portugal, mas em outro continente, ok? Que é aqui na América. Então, e Portugal está na Europa. Então, vamos ver aqui o que fala, né, a respeito desse conteúdo para vocês se familiarizar, né, com o conteúdo. Então, quando o príncipe Dom Pedro, ele declarou o Brasil independente, né, da metrópole, que era Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, por isso que todo 7 de setembro é feriado, né, é comemorada a independência do Brasil. Independência entre aspas, né? Que não tem essa independência totalmente, não. Todo brasileiro não é independente, não. Nós vamos chegar lá ainda. Isso aí fica para o próximo ano. Mas vocês vão ver aqui. 7 de setembro de 1822. Nosso país nascia um ritmo da continuidade. Ao contrário das outras ex-colônias do continente americano que adotaram a república como forma de governo, aqui no Brasil manteve-se a monarquia, mesmo depois da independência. Se a independência, de um lado, trazia mudanças, né, e apontavam para os novos rumos, do outro, ela sinalizava a permanência que explica, em parte, algumas questões econômicas e sociais do Brasil até hoje. Né? Porque a gente constantemente, os adultos, as pessoas que estudam a parte da economia do Brasil, não entendem por que tanta crise econômica. Então, aqui já vem desde essa época, questões econômicas e sociais. Uma diferença muito grande entre pobres e ricos, né? Tanto em questão, né, de viver em sociedade como na questão financeira, né? Que é o que leva uma pessoa a ser mais, a ter um ar mais superior, né? Nem o ar em si, é o poder mesmo, de superioridade e a questão financeira. E aí nós vamos ver, e ele faz uma pergunta aqui para vocês, se vocês sabem dizer que mudanças permanecem e que mudanças elas deixaram, né, e que coisas deixaram de existir. Então, primeiro nós vamos falar, vocês vão mudar para a página 104, nós vamos falar da crise do sistema colonial no Brasil. Essa primeira parte aqui eu acho que ficou clara para vocês, que foi o processo de independência que aconteceu dia 7 de setembro de 1822 e, né, o sistema que ficou ainda comandando o país foi o sistema monárquico, que é o poder na mão de um rei. Aí o rei ele continua tendo poder sobre as pessoas. Quando você estuda a história do poder monárquico, o rei ele tem um poder total sobre as pessoas, que ele tem poder econômico, militar, né, tem poder religioso, né, porque tinha rei que era considerado um deus vivo, no caso do faraó. Então você vai estudando agora que esse processo ele vai começando a se fragmentar. Hoje ele não é, naquela época, na época de 1822, ele não era mais considerado um deus, só uma autoridade, como na época, né, do Egito, do faraó. Então vamos ver aqui. Tem a crise
né? Tem um tema aí, crise colonial, crise do sistema colonial no Brasil. Então, vamos ver aqui porque que isso aconteceu, porque teve essa crise. A situação de Portugal no contexto internacional do século XVIII era delicada. Pioneiros no processo de colonização na América, ao lado de quem? Da Espanha, os portugueses passaram a enfrentar a concorrência de outras potências, como Holanda, França e Inglaterra, potências europeias, viu? Os problemas econômicos de Portugal levaram a coroa, né, ao rei, a impor uma política de aperto fiscal, por meio de algumas medidas adotadas pelo homem, né, chamado Marquês de Pombal. Viu? O nome dele não era Marquês de Pombal, não. O nome de batismo dele era Sebastião. Vocês vão já ver o nome completo dele, Sebastião de Carvalho e Melo, parece que era assim. Deixa eu ver onde é que tem o nome dele completo aqui. Ó, Sebastião José de Carvalho e Melo. Aí era o Marquês de Pombal, porque eles geralmente, quando a pessoa tinha um cargo importante, ele chamava Marquesa ou Marquês. Né? Quem está assistindo a novela das 6 está estudando um processo histórico. Viu? Aí lá tem as marquesas, que é quem compra um cargo, né, de ministro, de marquês, que tem um poder ao lado do rei. Era vendido esse cargo, ok? Então, Marquês de Pombal. Ele era ministro do rei, D. José I. Entre os colonos, a insatisfação com a metrópole só aumentava. Por exemplo, na América Portuguesa, os primeiros movimentos que propuseram uma ruptura com Portugal, com a metrópole, tiveram em comum o fato de terem alcançado somente região que foram por terem sido inspiradas pelas ideias dos pensadores iluministas, né? Marx, Engels, que vocês acho que já viram alguma coisa a respeito dele. E também uma das coisas que fez esses colonos abrigar pela independência foi os Estados Unidos se tornarem independentes. Nós vimos que vários países da América já tinham se tornado independentes. Então, aqui, claro que o Brasil não queria ficar para trás. O Brasil também queria se tornar independente. Além das ideias iluministas, a independência desses países, que nós estudamos na aula passada, né? Aqui diz que nesse processo de independência participaram vários grupos sociais. Viu? Não é uma coisa que foi dada porque D. Pedro quis, não. Foi uma coisa que foi o povo lutando. Foi uma coisa que foi obrigado. Então, por exemplo, aí aqui fala de alguns grupos que participaram de grupos sociais, ok? Então, vamos ver aqui. Em Minas Gerais, setores privilegiados da capitania da Bahia participaram. Aliás, em Minas Gerais. Na Bahia também teve grupo de populares, incluindo pessoas escravizadas que também participaram dessa briga pela independência do Brasil. Então, vamos ver aqui. Primeiro, vem uma crise portuguesa e dentro dessa crise, o que acontece? O Brasil, o que ele faz? O Brasil, que eu digo, a colônia se aproveita dessa crise financeira para poder lutar por seus direitos, tá bom? Então, vamos ver aqui. A crise portuguesa se aprofunda. Olha, Amadeu, não tá vendo aí? Domingos Jorge Velho aí? Esse velho de chapéu é ele. Tu já descobriu? Descobriu que aí é Domingos Jorge Velho? Ó, Tiago, corta essa parte aqui que eu tô falando com a Amadeu. Aí, vamos ver aqui, pessoal. Crise portuguesa se o quê? Aprofunda. Uma crise em Portugal, né? Aumenta. Vou botar bem aqui, aumenta. Quando essa crise aumenta, aqui, que é a colônia de Portugal, Portugal é o quê? A metrópole. É chamada de metrópole. E aqui, o Brasil, é o quê? A colônia. Portugal, metrópole. Brasil é a colônia. De quem, professora Luziângela? De Portugal. Então, quando essa crise em Portugal ela acontece, seus meninos, automaticamente o Brasil sente essa crise. Porque tudo que foi levado daqui para Portugal, ele não tinha um retorno financeiro, não. A gente estudando a história do Brasil, uma das primeiras coisas que foi levada para Portugal foi o pau-brasil. E o retorno financeiro não voltou para cá, não. Né? Nem o dinheiro que foi vendido, a madeira, vamos dizer assim, a gente sabe que
né, a parte que era transformada em tinta para tingir os tecidos, esse dinheiro ele não tem retorno para a colônia não, para ser aplicado aqui na colônia não. Quem ficava com esse dinheiro era Portugal. Aconteceu com a madeira, aconteceu com o açúcar, aconteceu com o ouro, né? Esse dinheiro ficou por lá mesmo. Foi investido, foi lá. Então, a colônia ela se aproveita dessa crise, né, no sistema colonial, e aí o que acontece? Automaticamente, isso fez com que a crise também atingisse Portugal, porque não tinha como ir dinheiro para Portugal. É bem claro isso aí. Então, aqui, só dando mais uma pincelada aqui para vocês, a rivalidade entre as potências europeias, como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, ela vai caracterizar todo o século XVIII. Com destaque para uma disputa que vai haver, que houve entre França e Inglaterra. O livro é bem claro sobre isso. Então, os ingleses, eles conquistam vantagens no mundo ultramarino, no mar, né? E aí, o que acontece? Os franceses, eles exerciam influência sobre outras monarquias europeias, por exemplo, como a Espanha. E aí, a rivalidade começa também entre eles. Então, os reis, eles se mantêm neutros nesse conflito. Porém, depois eles vão ser pressionados. E aí o que acontece? Eles vão assinar um tratado, que é chamado Tratado de Mentuim. Que esse tratado, é bem claro aí que é um acordo que vai estabelecer um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. Porque os ingleses, eles traziam vinho para cá, ou para Portugal, enquanto, né, havia uma troca aí de tecido, tecido. E aí termina tendo esse tratado de Mentum, ele vai ser prejudicial para a economia portuguesa, porque o volume de tecido importado, né, por Portugal era superior à quantidade de vinho que vinha, não é? De onde que vinha da Inglaterra. E aí começa uma briga entre eles. Então aí é onde vai ter um déficit, que a gente diz que é uma crise econômica, um déficit comercial entre o Reino e Portugal. E aí está mostrando a capital de Portugal, que é Lisboa, né, que era também a sede da colônia. E aí as tentativas de superação da crise, na página 106, vocês vão dar uma lida sobre ela, viu? E aí tem mais as medidas que o Marquês de Pombal ele toma, né, para ter controle aqui na colônia portuguesa. E aí, se vocês derem uma olhada nas medidas, a gente vê que essas medidas, elas foram criadas só no papel, porque tem coisa aí que realmente não deu certo e não ia dar certo. E aí, depois de todo esse processo aí, quando for na próxima aula, nós vamos estudar a conjuração mineira, que são brigas de brasileiros e até portugueses, juntamente com pessoas da sociedade, brigando pela independência do Brasil, que também não foi uma coisa pacífica não, que Dom Pedro chega lá, as margens do Riacho do Ipiranga, todo esse processo ali no 7 de setembro, e grita, independência eu morro, não foi daquele jeito ali não. Né? E o livro vai retratar para vocês como isso aconteceu, ele é pressionado a gritar, a dar, e também não é daquele jeito não, tirou a espada, não é assim não, ali a gente sabe que é coisa figurada. Então na próxima aula nós vamos ver essa revolta que houve, eu vou explicar para vocês melhor, que enganchou mesmo. E aí depois, né, qualquer dúvida vocês tiram comigo lá na aula. Espero que gostem, que entendam, porque a história do Brasil ela é linda, não é? É uma história que realmente aconteceu porque muita gente deu a vida para a gente hoje se tornar pessoas livres e, não digo independentes, mas que nós vivemos, né, com mais liberdade nesse país que a gente ama tanto. Tá bom? Então, tchau e até a próxima aula, tá ok?